Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Pomar, integrante do Diretório Nacional do PT, e fala pra gente sobre o ato de lançamento da candidatura Lula presidente. As companheiras Guida Calixto e Nadir Maria de Jesus comentam o 13 de maio, a data que chegará na próxima sexta-feira. E ouvimos ainda o companheiro Vladimir Milton Pomar, que trata da situação da pandemia neste momento no planeta. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast, lembrando de duas importantes efemérides. A primeira é para os fãs de Dragon Ball Z como eu. Afinal de contas, hoje é o dia de Goku. Para todo mundo aí que aprendeu muito sobre materialismo e dialética, ajudando Goku a fazer a Genkidama para derrotar o Freeza, lembremos da importância do dia de hoje. Mas além disso, 9 de maio, é também o dia da vitória final. Foi o dia em que as forças do nazifascismo se renderam ao Exército Vermelho. Dia 9 de maio, portanto, marca o fim da Segunda Guerra Mundial. E é muito importante que a gente destaque isso, porque foi a luta dos comunistas que permitiu a derrota do nazifascismo. Portanto, todos nós, em todo o mundo, devemos muito à luta dos comunistas, em particular, naquele momento, ao povo russo. Foram milhões de vidas dedicadas a enfrentar o nazifascismo até a sua derrota. Viva, portanto, a luta comunista e a luta contra o nazifascismo. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, que é membro do Diretório Nacional do PT, que esteve no lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República, que ocorreu esse fim de semana lá em São Paulo, e conta pra gente como é que foi este pré-lançamento. Todo mundo aí deve ter visto, assistido, acompanhado e que está disponível para quem ainda quiser assistir. Olá, Patrick. Alô, ouvintes do podcast do Patrick Araújo. Pois é, Patrick, no dia 7 de maio, sábado, véspera do Dia das Mães, aconteceu o lançamento da pré-candidatura do companheiro Lula a presidente da República em 2022. O lançamento foi realizado num pavilhão de exposições muito conhecido da cidade de São Paulo, chamado Expo Norte, que fica perto da rodoviária do Tietê. Foi um evento em lugar fechado, com acesso e público controlados. Participaram do evento cerca de 4.000 pessoas, vinculadas aos partidos apoiadores da pré-candidatura, entre os quais eu destaco o PT, o PCdoB, o PSOL e o PSB. A maioria dos participantes era composta por militantes do PT, do Partido dos Trabalhadores, vindos de todo o país, mas especialmente vindos dos estados e cidades mais próximas. Foram chamados para o palco pessoas representando diversos segmentos. Destas pessoas, a mais aplaudida foi a presidenta Dilma Rousseff. Ela foi ovacionada várias vezes, algo bastante simbólico e significativo, especialmente tendo em conta o fato do golpe de 2016 não ter sido mencionado nem no discurso de Alckmin, nem no discurso de Lula. Dilma e também Fernando Haddad, assim como a quase totalidade das pessoas chamadas para o palco, ficaram sentados em cadeiras posicionadas nas laterais do palco. No centro do palco estavam a presidenta Gleisi Hoffmann e demais presidentes ou representantes dos partidos, além de Lula e Janja. Para além das apresentadoras do evento, Janja foi a única mulher a falar. Ela apresentou, nas palavras dela, deu um presente para o Lula, um videoclipe que adapta o jingle de 1989, Lula lá, para o ano de 2022. O videoclipe é muito bonito e visivelmente faz parte do esforço de tornar a campanha de 2022 uma espécie de mix da campanha de 1989
com a campanha de 2002. Ainda sobre a estética, digamos assim, eu destaco 3 outras coisas. Primeiro, o slogan Vamos Juntos pelo Brasil. Segundo, a execução do hino nacional. E terceiro, a bandeira do Brasil, em frente à qual Lula fez seu discurso. Em resumo, enquanto na plateia existia espontaneamente uma predominância do PT e do vermelho, na produção organizada do evento existia uma predominância do Brasil e do verde e amarelo. Aliás, por falar em vermelho, a nossa companheira Gleisi Hoffmann estava adequadamente vestida de vermelho, dos pés à cabeça. Pelo menos assim foi a impressão vendo de longe. Na atividade, houve apenas 2 discursos oficiais, o de Alckmin e o de Lula. Alckmin estava soltinho. Eu diria até que, se não fosse o Covid, ele estava feliz como um pinto no lixo. Soltinho, simpático e bem-humorado. Só faltou soltar um chuchu beleza. O discurso de Alckmin teve alguns pontos altos. Primeiro, ele ter mencionado explicitamente divergências passadas, presentes e futuras. Segundo, ele ter afirmado como motivo para a aliança entre ele e Lula a defesa da democracia, no que ele foi absolutamente sincero. Pena que alguns petistas esqueçam que democracia para Alckmin não é o mesmo que democracia para nós. Para Alckmin, a agressão à democracia, a ameaça à democracia, começa com Bolsonaro, não com o golpe de 2016. Terceiro, Alckmin explicitou pontos de seu programa, que resumidamente fala de conciliar liberdade com justiça social na tradição do liberalismo e também de uma boa parte do social-liberalismo. Para quem defendeu Alckmin como vice, foi um discurso perfeito. Para quem não votou em Alckmin para ser vice, foi um discurso muito hábil e interessante, com destaque também para o intenso agradecimento feito por Alckmin em relação à confiança de Lula. Por quais motivos Alckmin se vê obrigado a prometer lealdade? Isso eu deixo aos analistas especializados. Mas tendo em vista Michel Temer, é compreensível. Um detalhe curioso: Alckmin na vice ainda vai ser objeto de votação no Encontro Nacional do PT nos dias 4 e 5 de junho. Por enquanto, é apenas uma proposta feita pelo Diretório Nacional do PT ao Encontro Nacional do PT. É um sinal dos tempos vividos pelo partido que se lance oficialmente a pré-candidatura do vice antes dela ter sido formalmente votada pelo encontro do PT. Mas, obviamente, nós estamos diante de um fato consumado. Aliás, um detalhe a mais. Alckmin estava tão à vontade que até fez referência aos que são contrários ao seu nome, ao admitir que tem gente que não gosta de Lula com chuchu. Já Alckmin acha que vai ser um hit culinário. Pode ser até saboroso eleitoralmente, embora isto ainda tenha que ser provado. E só nos resta torcer por isso. Mas nem tudo que é saboroso de comer é fácil de digerir e não causa constipação. Bom, o ato foi encerrado com o discurso de Lula. Lula entrou no palco junto com o trompetista Fabiano, nosso companheiro. E era evidente que a expectativa do povo ali presente era por um discurso com sangue nos olhos. Pelo menos parecido com o feito pelo próprio Lula em ato recente na Universidade de Campinas. Mas, contrariando as expectativas populares, Lula fez um discurso por escrito, 45 minutos, mais ou menos, lendo um discurso por escrito. Segundo me disse um integrante da coordenação, não podíamos correr riscos. Ou seja, vou interpretar assim a frase. Havia o temor de que, no improviso, Lula falasse algo que pudesse ser explorado pelos adversários. Sobre o conteúdo do discurso de Lula, falaremos noutro momento, neste mesmo podcast, no Antivírus, no Contramola e em textos. Mas, essencialmente, o discurso corresponde ou apresentou o programa que vem sendo debatido com suas insuficiências, com seus defeitos e com suas qualidades. No final da leitura do discurso, Lula fez de improviso uma menção sobre Dilma. Também no improviso, vou dizer aqui o seguinte: se houvesse justiça poética nesse mundo, Dilma deveria ser a vice de Lula. A repercussão do ato de lançamento nas redes e na mídia foi, em geral, positiva. O desafio agora
é fazer a campanha ganhar corpo nos locais de trabalho, nas ruas, nas escolas, nos espaços de cultura e lazer, nas casas e nas famílias. Até porque quem leva a sério a afirmação de que o nosso inimigo é fascista ou neofascista deve achar que esse nosso inimigo vai aceitar a derrota e sair de cena de maneira elegante. Se os tucanos não fizeram isso em 2014, qual motivo o cavernícola faria isso em 2022? Lula já. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, nós iniciamos a semana que vai terminar com o 13 de maio, uma data que precisamos falar a respeito. Afinal de contas, é a data que marca a suposta abolição da escravidão no Brasil. Abolição que não foi dada coisa nenhuma, muito antes, pelo contrário. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou hoje duas companheiras. Vamos começar escutando a companheira Guida Calisto, que é vereadora na cidade de Campinas, em São Paulo. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Eu sou Guida Calisto, sou aqui de Campinas, assumo a tarefa de vereadora aqui do nosso município. Bom, quero falar que o 13 de maio é o dia da abolição da escravatura. Durante muito tempo, ele foi comemorado porque interessava tanto aos governos como à elite nos passarem a ideia de um país onde havia uma democracia racial, onde as relações raciais eram harmoniosas. Então, sempre tinha essa ideia de pintar a Princesa Isabel como uma pessoa boazinha e a abolição como fruto da benevolência dessa pessoa, né, da princesa. Mas o movimento negro, a partir dos anos de 1970, começou a mudar essa ideia, começou a questionar isso. A data que o movimento negro passa a comemorar é a data do 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, né, que foi um dos lutadores negros contra a escravidão. E o 13 de maio fica sendo um dia de denúncia, de reflexão sobre o racismo. A gente precisa lembrar que a abolição ela foi um processo incompleto, porque não teve nenhuma política de inclusão e os negros foram jogados na rua. Então, no 13 de maio, ao invés de comemorar, nós seguimos lutando, nós seguimos denunciando, né? Nós seguimos ali tendo uma ampla visibilidade, participando sobre a luta antirracista no nosso país. Na verdade, nós comemoramos o dia 20 de novembro. E isso acontece porque simboliza a nossa resistência e luta pela liberdade, demarcando que a abolição não foi fruto da bondade da princesa Isabel, mas sim de circunstâncias históricas, como a própria Revolução Industrial e da luta do povo negro. Então, nós entendemos que o 13 de maio é uma data de denúncia e não de comemoração. Valeu, Guida. Obrigado, companheira. E vamos ouvir agora a companheira Nadir Maria de Jesus, vereadora em São Leopoldo, que está nesse momento como secretária de Direitos Humanos lá do município. Olá, eu sou Nadir Maria de Jesus, aqui da cidade de São Leopoldo, e durante 15 meses fiquei assumindo uma cadeira no Legislativo da nossa cidade, sendo a primeira mulher preta a ocupar esse espaço. Hoje sou secretária de Direitos Humanos aqui da cidade de São Leopoldo. Quero falar um pouco sobre esse dia 13 de maio, que me lembro muito bem quando criança, quando adolescente. Esse dia nós tínhamos que comemorar, nós tínhamos que agradecer, nós tínhamos que aplaudir, não os escravizados, e sim a princesa Isabel, pela sua misericórdia, pelo seu reconhecimento, pela sua bondade. E durante muito tempo a gente fez isso. Hoje, adulta, né, militante do movimento negro, se faz essa reflexão. O que é e o que representou o dia 13 de maio? O que é essa data que até hoje traz sequelas, traz sofrimento, traz diferença, desigualdade ao nosso povo? O que nós temos que refletir é sobre o dia 14 de maio. O que aconteceu depois desta liberdade ou desta falsa liberdade? Liberdade esta que não deixou e não deu nenhum reconhecimento ao povo escravizado. Povo este que ficou 388 anos escravizados. 134 anos de libertação. Liberdade para quê? Os nossos corpos continuam sendo assassinados a cada 23 minutos.
As mulheres e homens continuam nos empregos mais vulneráveis, ganhando salários mais baixos. A perseguição em supermercados, em lojas, ainda continua sendo em relação às pessoas pretas que entram nesses estabelecimentos. A escolaridade do povo preto ainda é baixa, a evasão é grande. A quantidade de negros e negras dentro da universidade ainda não é a mesma quantidade do povo não preto. Então, a minha pergunta sempre e reflexão: 134 anos de abolição, mas de uma abolição que não trouxe benéficia nenhuma para o povo preto. Ao contrário, precisamos diariamente lutar contra o racismo, contra a homofobia, contra o sexismo. Precisamos lutar diariamente para que as pessoas, o país, possam nos olhar como seres protagonistas de uma história de sustentabilidade desse país. Já tivemos governo que olharam, que fizeram políticas públicas, mas que infelizmente neste momento vivemos um momento de tragédia, onde a população negra está cada vez mais colocada à margem da sociedade. 14 de maio, temos que refletir sobre tudo o que aconteceu do dia 13 de maio em diante de 1888. A liberdade, ela é importante, desde que ela venha junto com equidade, que nós possamos ter as mesmas condições, que nós possamos ter o poder da caneta, que nós possamos estar nos melhores empregos junto com pessoas não negras, que nós possamos estar nos melhores postos, que nós possamos realmente ter o reconhecimento, porque se somos a metade da população brasileira, nós queremos estar no espaço de poder, no espaço de parlamento, nós queremos estar presentes nas decisões deste país. Falar sobre o dia 13 de maio é refletir e, principalmente, refletir sobre tudo que nós perdemos, sobre tudo que foi nos tirado. 14 de maio, um dia para pensar, para unificar, fortalecer e cada vez mais exigir os nossos direitos, o nosso reconhecimento por este país que nos deve tanto. E essa cobrança tem que vir através de políticas públicas. Um grande abraço, secretária de Direitos Humanos, Nadir Maria de Jesus. Valeu, Nadir. Obrigado, companheira. Na sexta-feira, nós voltamos aqui no podcast a tratar do assunto 13 de maio. E agora a gente vai escutar o companheiro Vladimir Milton Pomar, que fala para a gente da situação da pandemia no mundo, com recorte para algumas regiões e esta situação em que a Covid se encontra neste momento. Está no site da Universidade de Medicina Johns Hopkins a prova dos 9 da responsabilidade direta e indireta do presidente da República do Brasil e de seus ministros e ex-ministros da Saúde. O país apresenta a maior taxa do mundo, 312,3, de mortes por Covid-19 por 100 mil habitantes. Não é coincidência os Estados Unidos, de Trump, estarem em segundo lugar nesse ranking mundial, com 301,7 mortes por 100 mil habitantes. Prova adicional de que fez muita diferença a falta de atuação presidencial correta no combate à Covid é a distância das proporções do Brasil e dos Estados Unidos das dos demais países com grande quantidade de mortes. A Itália, com 270,8, o Reino Unido, com 258,6, o México, com 253,8, a Rússia, com 252,6, a França, com 225,6, a Espanha, com 223,4 e a Alemanha, com 163,2. Além das quantidades relativas de mortes dos dois países serem as maiores do mundo, elas são maiores também em termos absolutos. Passado 2 anos e meio do início da pandemia, os Estados Unidos atingiram um total de 995 mil mortes e o Brasil 664 mil, em 3 de maio de 2022. Essas quantidades são as quantidades oficiais. As quantidades reais nos dois países são muito maiores do que esses números. Fato comprovado pelas mortes em excesso em 2020 e 2022, conforme estudo detalhado divulgado dia 5 de maio pela Organização Mundial de Saúde. Com 7% da população mundial, Brasil e Estados Unidos somados responderam por 27% do total oficial de mortes por Covid no mundo. O número oficial é de 6,2 milhões. A Organização Mundial de Saúde considera que o número real é de 14,9 milhões. Esses recordes relativos e absolutos de morte nos Estados Unidos e no Brasil explicam-se pela postura negacionista dos dois presidentes,
ambos de extrema-direita, com um comportamento público muito parecido, de total desprezo pela vida das pessoas. As quantidades recordes de mortes por Covid nos dois países são consequência direta do que eles fizeram e deixaram de fazer desde o surgimento da pandemia. A enorme quantidade de registros de seus discursos e prognósticos coincidentes a respeito da pandemia. Antes de ficarem famosos pelos recordes de mortes por Covid nos Estados Unidos e no Brasil, os dois líderes de extrema-direita eram conhecidos por mentir. Por isso, o velho ditado "contra fatos não há argumentos" corre o risco de ser atropelado pelas notícias falsas que propagarão, tentando fugir de suas responsabilidades no caso da pandemia, comprovada agora pelos números que serão utilizados nos tribunais, nos quais eles serão julgados por seus atos e omissões no combate à Covid. Lembrando que a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid no Brasil, em 2021, indiciou o presidente da República por 9 diferentes crimes. A ironia, no caso de Trump e do presidente do Brasil, é que a China, o país que os dois mais atacaram, é comparativamente o que melhor cuidou da vida de sua população. Fato comprovado pela menor quantidade de mortes por Covid, 14.430, e a proporção de 1,2 morte por 100 mil habitantes, 260 vezes menor do que a resultante do desgoverno federal brasileiro. É muito importante a gente saber desses números, apesar de serem números trágicos, de serem números assustadores. É a primeira vez nessa nossa geração que ocorre uma pandemia, um resultado assim tão trágico. Mas é importante saber porque desde o início nós estamos denunciando que o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos não agiram para diminuir o efeito da pandemia, que o que eles fizeram contribuiu para aumentar as mortes. Aqui no Brasil, o presidente da República teve um comportamento criminoso. Ele várias vezes teve comportamento criminoso. Ele chamava as pessoas, ele aglomerava as pessoas, ele não usava máscara. Quer dizer, ele teve um comportamento que contribuiu para aumentar a quantidade de mortes no Brasil. E a prova de que isso é verdade são os números. Tanto os números oficiais como os números da estimativa que agora a Organização Mundial da Saúde apresentou anteontem. Então é importante a gente saber disso, porque esses números eles nos dão base para argumentar com as pessoas e mostrar para as pessoas a diferença que faz a gente ter um presidente que não está nem aí para o povo, um presidente que despreza a vida das pessoas, um presidente que não está atuando, trabalhando para realmente melhorar a saúde da população. Os números estão aí, são números terríveis, mas é importante a gente saber disso para que a gente possa conversar com as pessoas e mostrar aonde está a verdade e aonde está a mentira nessa discussão sobre a Covid no Brasil. Valeu, Milton. Obrigado, companheiro, pela participação aqui no podcast. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que sai toda segunda e sexta-feira, que circula entre a militância petista e que é totalmente feita por meio de troca de áudios de WhatsApp. Encerramos a edição de hoje ao som do jingle que tanto tocou neste fim de semana e que deve tocar muito ainda por bastante tempo até a nossa vitória. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente. Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, Mas essa estrela não vai se apagar. e o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá,
brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a